Então vamos começar pelo princípio, né? É isso aí. Me chamo Marcelo Cosar, sou natural de Curitiba, já moro em Balneário, já vai estar fazendo 10 anos, então já sou natural de Balneário, né? Como praticamente Balneário. Todos que são daqui, né? Poucos são local. nascidos em Balneário, né? A maioria vem de fora. Amo demais essa cidade, né? E aqui eu trouxe a minha empresa. Eu já tinha empresa em Curitiba e por uma questão de família, meu sogro já morava aqui há alguns anos e aí ele teve uma situação de Alzheimer, minha esposa é muito ligada a ele. Como meu negócio era online, nós optamos em vir morar em Balneário para ela ficar mais próxima dela e foi a melhor escolha da minha vida. Eu acredito. Cara, e tu começou... Quando começou as empresas? Começou pelo Zadão Máquinas? Não, começou pela Via Consult. Sim. Tudo começou em 99, quando eu entrei como estagiário no Banco CNH, que é da New Holland, né, que é uma multinacional de tratores. E lá eu fui saindo de estagiário, entrei na central de atendimento, depois fui analista de crédito, daí entrei no compliance, daí do compliance fui para a área comercial, passei para representante financeiro e quando foi em 2004, 2005, deu uma crise muito grande na agricultura e eu fui escalado para ser o gerente de remarketing, né? O que é isso? É as máquinas retomadas, né, por inadimplência, eu tinha que pegar e dar fim nelas, tinha que fazer a recomercialização desses equipamentos. E é ali que eu fui inserido nesse meio dos seminovos, né, dos equipamentos usados. Em 2010, 2011, nós já tínhamos sanado esse problema, iniciamos ali com uma carteira de quase 4.000 máquinas apreendidas. Nesse meio tempo foram quase 12 mil máquinas vendidas e terminei ali com 150, 140 equipamentos ativos na nossa carteira de retomados. Não havia mais a necessidade de ter esse departamento. Aí o presidente do banco, na ocasião, um americano, Brad Davis, me fez a proposta para voltar para o departamento comercial, só que daí eu já não tinha mais jeito, né? Eu me apaixonei por usado. A gente sempre fala assim, né? O que seriam das feinhas, né? Se todos só quisessem as bonitas, né? Foi isso. Mas isso lá em Curitiba? Lá em Curitiba. Legal. E aí eu peguei e optei em sair da empresa e montei a Via Consult inicialmente, porque o grande problema que eu via no segmento, principalmente de concessionárias, era a questão de precificação. Então, toda revenda tinha um especialista, né, aquele funcionário mais antigo, que conhecia um pouco mais das outras marcas, e o que ele falava era o que valia de preço de equipamento. Não é igual no automóvel, que tinha uma tabela FIP. Exato. Nas máquinas agrícolas não existia isso? Não existia. E quando eu assumi esse departamento em 2005, o remarketing, era um problema para mim, porque todas as vendas eu tinha que defender no comitê do banco. Então, lá tinha o diretor financeiro, o diretor comercial, o presidente do banco e o diretor de compliance, que é de auditorias. Esse valor para ti, então, não vinha definido? Você chegava ali e era você que achava um ponto naquela negociação? Exato. E aí que morava o problema, porque sabe da história da mulher de César, né? Não basta ser honesto, mas tem que provar ser. Né? E aí, como eu chegava com as propostas de venda dos equipamentos, aí vinha o diretor financeiro, ele jogava no telão lá, em qualquer site de oferta de máquina. Por exemplo, uma máquina lá de 200 mil reais que eu estava com uma oferta, ele jogava no telão 280. Ele, tá 280, você está mandando 200, você está queimando o nosso patrimônio? Sim. Né? Então, era uma situação muito complicada. E aí eu tinha que explicar para ele, justificar que aquele era o valor desejado, que aquilo não era o valor de pagamento à vista, que aquilo ali era o valor que era para trazer o cliente para uma negociação, que normalmente começa no valor mais alto e abaixa. Sim, normalmente. Né? Como é o comércio, né? Sim, praticamente uma audiência e uma defesa. Todas as segundas-feiras. Meu Deus. Todas as segundas-feiras. Então, nesse momento eu estava já sacudo disso, né? E aí peguei e falei com um amigo que é da Conab, reclamando disso. Fui até a FIP para conversar com eles, para ver se eles faziam essa tabela para máquinas agrícolas. Na ocasião, não houve interesse deles. Na própria FIP? Na própria FIP, em São Paulo. Não houve interesse deles. E um amigo meu da Conab falou, Marcelo, a Conab é a Companhia Brasileira de Abastecimento, né? Então, eles são uma multinacional, não, é uma estatal que cuida de toda a parte agrícola e de grãos e de armazenamento e de distribuição e tudo mais. Então, ele pegou e falou que a Conab tinha, na década de 80, um cálculo de depreciação de ativos. E ele me apresentou, mas era tipo assim, E igual a MC ao quadrado. Sim, né? Você olha, na década de 80? Daí você olha aquele cálculo, tá, beleza, já é um começo. Peguei essa matriz, esse cálculo, e comecei a entender. E aí eu fui para cada unidade federativa brasileira,
para cada estado, visitei as concessionárias que eram da companhia que eu trabalhava e a concorrência, para entender. Visitei produtores, fui em fazendas, fiz todo o trabalho para entender por que uma máquina custava mais, por exemplo, no Rio Grande do Sul, do que ela custava no Mato Grosso. E esses detalhes, essa percepção, que isso aí era uma percepção de valor. Não havia um cálculo, não havia uma justificativa, era de sentimento de quem estava comprando. Subjetivo, né? É subjetivo, é como um produtor, como você olha assim, por que o Volkswagen vale mais que o Fiat, por exemplo? Sim. Porque as pessoas identificam maior valor numa marca do que na outra. Só que como que eu ia pegar e ponderar isso? E aí eu comecei a pegar e entender quais eram as diferenças, quais eram as aplicações que faziam isso, e nós fomos colocando os percentuais dentro daquela tabela inicial da Conab, e ali surgiu a Via Consult. Com base naquilo, eu passei esse material para o compliance do banco, eles avaliaram todo, aprovaram aquele modelo, e aí eu comecei a seguir esse modelo para a precificação das máquinas do banco. Então, foi uma virada de chave, porque eu passei a ter mais tranquilidade na comercialização e a gente conseguiu fazer quase 12 mil vendas em 5 anos. No caso, seria tipo uma FIP, né? Então, literalmente uma FIP, exatamente. Só que de máquinas agrícolas. Eu vou dizer que, depois eu posso até detalhar um pouco, mas ela é até um pouco mais completa do que a FIP que a gente conhece, que está disponível no mercado. Como o Marcelo é meu amigo, a gente já teve alguns momentos que a gente esteve junto, e ele estava me explicando um dia sobre todo o grupo, né? Porque eu conheci o Usadão. Eu conheci o Usadão Leilão, tanto que conheci pelo Guilherme Casas, que trabalhou lá, e ele me ligava para conversar se eu queria comprar uma máquina agrícola o dia inteiro. E aí, conversando contigo, tu me apresentou o Consult. Cara, eu achei sensacional, porque lá tu consegue botar quão depreciado tá cada parte da máquina, mais ou menos, né? E aí, a partir disso, ele faz um cálculo. Isso. Então, foi ali o começo. Quando terminou, foi em 2011, que falaram para eu voltar para a área comercial. Eu falei, tá, mas e todo esse trabalho, e esse material, isso aqui é rico demais, isso aqui são quase 6 anos de trabalho e desenvolvimento. E foi o que o meu diretor, na ocasião, ele pegou e falou para mim, Marcelo, isso não nos interessa, o negócio de banco é vender dinheiro e não vender máquina. Tá certo. Exato, é o perfil. E aí eu falei, não, mas eu quero fazer algo diferente. Eu acho que o mercado precisa disso. Essa é uma matriz que ela pode ajudar muito a tirar o mercado de máquinas seminovas da marginalidade, ou seja, do mercado marginal, né, que não tem linhas de financiamento, não tinha seguro. O mercado formal não via esse segmento, era um segmento à sombra. E aí, com isso, daí eu tomei essa decisão, saí da empresa e comecei a vender daí a Consult para os concessionários. Então, a ideia era muito boa, né? Porque todos sempre falavam que precisavam, maravilhoso, não sei do que. Quando eu chegava para vender, e era assim, R$250 por mês, para ele ter acesso à tabela, para ele ter tudo. Não faziam. Porque daí algumas máquinas eles achavam que era mais caro, tu provava que era mais barato. Por esse motivo? E aí eles não faziam. Simplesmente para eles, porque naquele momento o investimento não estava no orçamento deles, ou daí era muito bom, mas eles não podiam pagar por isso, eles achavam que isso tinha que ser público, gratuito, como a FIP. Só uma aspas aqui, em que ano era isso? Isso foi em 2012. Poxa, já em 2012, R$250, a concessionária recusando um negócio que muda toda a negociação, né? Toda a negociação. Tudo. Porque a partir do momento que ele usa a tabela, não é mais ele que está falando para o cliente que a máquina do cliente não vale o que ele deseja. É o mercado. Então, a parte mais delicada de uma negociação, ele tira do colo dele. Ele passa para mim. Eu sempre falava para eles, deixa que eu seja o vilão da história, né? Não o teu vendedor. Né? E só que não rolou. Né? Então, daí, primeira lição, né? Não faça tudo que teu cliente quer. Porque se ele soubesse o que ele quer, ele não precisaria de você. Exato. Aí que tá encontrar o dor do cliente. Exatamente. Nem ele sabe a dor que ele tem. É isso aí. Então, quando isso aconteceu, aí eu peguei, mudei todo o meu business plan, né, toda a minha programação, tudo que eu tinha planejado. Falei, bom, vamos reiniciar o negócio. Já fazia janeiro, fevereiro. Em março nós não tínhamos vendido nada. Já não estava mais trabalhando, estava desempregado, porque... empresário. E isso foi o que te fez sair do banco. O convite para deixar daquele cargo
para deixar aquele setor que, querendo ou não, tu criou um afeto e não vou trocar de setor, vou empreender. E era assim, na época eu devia ganhar uns 12 mil, porque eu era um cargo de confiança dentro da companhia, e eu ia passar para 40 mil, mais participação como sócio daí do Grupo Fiat, né, com ações. Era um que a gente chama de professional, né? Era uma outra, ia para diretor, daí era para uma outra dinâmica. Né? Talvez hoje se eu tivesse aceito a promoção, eu estaria com 120 quilos e não conheceria vocês. É verdade. E mais estressado, sem sombra de dúvida. Cara, que decisão difícil para nesse momento. Muito, porque tu confiar num negócio... Tu confiou muito no teu negócio e desistiu de uma oportunidade gigantesca que tinha. Sim, uma oportunidade que eu acho que ninguém abre mão. Exato, né? exato. Eu abri mão, e aí meu filho tinha menos de 1 ano, estava construindo minha casa. O diretor, o americano, meu amigaço, pegou e falou assim: Marcelo, se você não aceitar meu convite, eu vou fazer ele mais 2 vezes. Isso foi em outubro. Se você não aceitar, eu vou te mandar embora. Mas não é porque você me pediu. É porque eu não te quero mais aqui. Uhum. E é foda você ouvir isso de um amigo. Porra, tá louco. Bem complicado. E eu vou te falar, se eu vou abrir um parênteses aqui, cara, e hoje você me falou uma frase. Qual? As decisões que você toma no seu passado te trazem aonde você está hoje. Mas é claro, com certeza. Cara, isso ele me falou hoje. E olha o que eu tô escutando hoje, Sim, cara. E olhando pro Marcelo, trago mais uma frase. Um empresário, qualquer pessoa, na verdade, é feita de decisões boas e ruins. Um empresário de sucesso, ele tomou mais decisões boas do que decisões ruins durante a vida. Exatamente. Então, eu imagino que tu olha pra isso e tu fala, meu Deus, cara, olha tudo, as oportunidades, olha onde eu tô agora. Dá orgulho, mas deu muito medo, tá? Muita dor de barriga também. Eu ia falar isso agora. Naquele momento você não tinha absoluta certeza de nada. Não, nenhuma. Total, zero? Eu tinha uma única certeza. Que aquele produto ele era muito bom e o mercado precisava. Sim. Disso eu tinha certeza. Né? Eu não tinha dúvida daquilo. Mas eu tinha que mostrar para aquele mercado que ele, como ele não conhecia, que era uma necessidade que ele não podia abrir mão. Como se fosse o WhatsApp. Antes do WhatsApp, alguém sentia falta. Não, Hoje exato. ninguém mais vive sem. Cara, o Marcelão, eu me compactuo muito do que tu tá falando, porque abri uma startup recentemente. Eu não posso falar muito do que ela é, porque eu ainda não lancei no mercado e eu quero fazer um lançamento legal. Mas é basicamente isso. Eu e meu sócio descobrimos uma dor que existe no mercado imobiliário e a gente desenvolveu um negócio que, a princípio, ninguém percebe que precisa. Mas quando a gente lançar, o negócio... É óbvio que eu estou vendendo meu peixe, né? Mas o negócio é muito bom e vai agilizar muita coisa. Então, o meu negócio é conseguir vender isso pra galera, né? Bom, uma dica que eu vou te dar é que o que vocês estão pensando que o mercado quer, ele não vai querer, mas vai ser o primeiro passo para vocês ajustarem para ele ficar um produto comercial. Cara, é o que eu ouço de todo mundo que fala quando eu falo sobre startup. O mercado nunca quer o que tu pensa que ele quer. Não. Tu sempre vai ter que mudar pivotar umas 10 vezes, né? E aí que, estando lá, daí eu saí, ou seja, eu estava empregado numa multinacional, tinha uma certa estabilidade, né? Não era funcionário público, mas eu tinha uma estabilidade. Sim. E até estava falando que a multinacional era um pouco diferente das empresas familiares, né? Porque você não precisa necessariamente se dar bem com todo mundo para preservar o teu emprego, né? Se você entrega os resultados, dificilmente você é mandado embora, por mais que você tenha alguns conflitos internos, né? Então, já nas empresas familiares tem um pouco mais de dificuldade com isso, sim, né? Com certeza. Agora, no multinacional, não. Então, há uma certa estabilidade desde que você seja competente o suficiente para entregar os números que eles pedem para você. Resultado. Né? Dar resultado. Deu resultado, não querem saber se você é um cara carismático ou não. Eles gostam de você porque você é um baita de um profissional e dá os resultados que a empresa necessita. Aí, nisso ali, eu saí, então, dessa estabilidade para ser empresário, mas eu não era empresário nada, eu era um desempregado com CNPJ, né? Chacoalhava ali o meu CNPJ, mas isso não resolvia nada, né? Muito mais custos do que um desempregado. Exatamente. Qualquer. Sem a garantia do dia 15 e do dia 30, sem 13º, sem férias, sem aplicação no meu fundo de garantia, né? Só estava sendo aplicado só em outro fundo, né? E aí, nessa correria, sentei com meu irmão, né, que daí na época, ele trabalhava com leiloaria não, ele trabalhava com venda de antiquário em Curitiba, e aí nós conversando, ele falou, pô, Marcelo, o mercado de leilão pode ser uma solução, eu estava vendo aqui que tem leilões muito fortes no segmento nos Estados Unidos, e eu já conhecia esse mercado, falei, pô, fechou,
vire leiloeiro. Entra, faça o curso, você vai ter que ser leiloeiro, que a gente estudou. Leiloeiro não pode ter vínculo com a empresa, ele tem que ser uma pessoa de fé pública. Então, ele tem uma série de responsabilidades, né? E ele não pode ter relação comercial com a empresa. Ele tem que ser um representante das empresas. E aí, ele se formou leiloeiro, né? Eu trouxe ele para a empresa e surgiu o Usadão Máquinas. Que é o que eu conheço. Que é o que você conhece.